Olá, bem-vindo de volta ao curso de interpretação de boas práticas de fabricação, de acordo com a RDC 665 de 2022. Nesse módulo agora nós vamos falar da interpretação dos requisitos que compõem o capítulo 2 deste regulamento. Bom, capítulo 2, como já comentado no módulo anterior, ele é o capítulo que ele tem o capítulo mais completo, né? Vamos dizer assim, da resolução 665, tendo em vista que aqui ele traz toda a estrutura de um sistema de qualidade. Então, o que nós vamos abordar aqui nesse capítulo 2? Né? Estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, especificações, processos e recursos necessários para a gestão da qualidade. Então, aqui a gente fala desde as disposições gerais do que o regulamento, né, do que a resolução quer quanto ao sistema de qualidade. Falamos de responsabilidade gerencial, né, da alta gerência, da alta gestão. Tá? Falamos de pessoal, então quais são os requisitos com relação a pessoal. Gerenciamento de risco e também controle de compras. Bom, dentro das disposições gerais, tem duas coisas aqui que são importantes nós termos em mente. Já falamos aqui no módulo, nos primeiros módulos, né, que uma das coisas que importam muito, nós falamos no módulo 1, com relação às boas práticas de fabricação, é a legislação vigente. É todo o arcabouço que nós temos aqui enquanto regulamentação, que automaticamente a organização e o produto, independentemente de onde ela se encontra na cadeia, ela tem que atender. Né? Por que eu chamo atenção para isso? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu escuto muitas vezes algumas pessoas falarem que eu só tenho que atender a RDC de boas práticas de fabricação. Hoje é 665, mas antigamente a RDC 16 ou até a RDC 59 lá de 2000. Né? Porém, essa disposição geral, esse contexto que está trazendo aqui, já existia na regulamentação anterior. As pessoas não davam muita atenção e várias empresas, em eventuais inspeções de vigilância sanitária ou até auditorias, elas são pontuadas porque não atendem ao que nós estamos colocando aqui. Então vamos lá. Cada fabricante deverá estabelecer e manter um sistema de qualidade. Lembrando, né, a definição, o conceito fabricante, não é somente quem fabrica. Se você armazena, distribui, importa, você se enquadra aqui. Então tem que estabelecer um sistema de qualidade, assegurando que os requisitos que estão nesta resolução sejam atingidos e os produtos fabricados seguros, eficazes e adequados ao uso pretendido. Novamente, nós estamos trazendo aí o conceito qualidade aqui. Tá? Agora que vem aí, né, duas frasezinhas, né, dois parágrafos aqui que dão o norte para isso. Como parte de suas atividades no sistema de qualidade, cada fabricante deverá estabelecer e manter instruções e procedimentos que sejam eficazes. Lembra da definição de eficaz? Atender o que se espera, atender o que é esperado, planejado. Então, estabelecer e manter instruções e procedimentos eficazes do sistema de qualidade, de acordo com as exigências desta resolução. Se parássemos por aqui, esses que defendem que somente atender a RDC de boas práticas é o suficiente para ter um sistema de qualidade no que diz respeito às boas práticas, estão corretos. Porém, tem uma vírgula e um E. Estabelecer procedimentos para atendimento a dispositivos legais previstos na legislação sanitária vigente. Ou seja, se eu não atendo os requisitos legais previstos na legislação sanitária vigente, eu não tenho boas práticas implementadas e automaticamente eu não estou atendendo a 665 também. Tá? Percebam, como parte das atividades do sistema da qualidade. Então, é parte das atividades. Procedimentos e instruções eficazes de acordo com os requisitos da resolução. Procedimentos para atendimento a dispositivo legal, previsto na legislação sanitária vigente. Então, isso é muito importante, porque aí, dependendo do tipo de produto com que você trabalha, dependendo de qual é o seu posicionamento na cadeia de fornecimento de produto para a saúde, o produto para diagnóstico in vitro, tem uma série de regulamentos, de legislações que devem ser atendidas. Né? Por isso que aquele módulo 1, quando falamos ali, abordamos ali o aspecto regulatório, ele é importante para as empresas, tá ok? Bom, isso posto, né? Só para a gente reforçar ou destacar ou recapitular o que falamos um pouquinho, né?
a Lei 6360 de 76, que fala sobre vigilância sanitária, o Decreto 8.077 de agosto de 2013, que regulamenta as condições de funcionamento das empresas e automaticamente também regulamenta, né, e aprova a Lei 6360. Tá? O que é importante a gente pensar em regulamentação aplicável? Que deve existir um controle, né, nessa documentação, porque a legislação, a regulamentação, ela não depende do nosso querer ou não, para uma adequação, para uma mudança. Então, ela muda. E o que as empresas têm que fazer? Acompanhar a mudança e se adaptar à mudança. Por exemplo, vocês que estão aqui fazendo esse treinamento na RDC 665, para alguns pode ser novidade o que é boas práticas de fabricação, para outros é para se requalificar no que diz respeito às boas práticas, em virtude desta regulamentação, a RDC 665, ela revisar a RDC 16. Então, a RDC 16, que é de 2013, que até o dia 30 de março ela existia, né? Ela foi substituída pela RDC 665. Então, é importante que os envolvidos, né, eles estejam a par do que está acontecendo com a regulamentação e analisem minimamente o impacto daquela alteração ou de uma nova regulamentação no seu sistema de qualidade. Tá? Isso é muito cobrado, isso é muito importante, né? E às vezes a gente se depara com empresas que acabam não tendo um acompanhamento tão sério. Bom, no capítulo 2, nós falamos, né, que comentar a estrutura do sistema de qualidade. Uma das coisas que nós temos ali que faz parte da responsabilidade gerencial é a política da qualidade. Então, a política e os objetivos têm que demonstrar o comprometimento com a qualidade, né? Os objetivos devem ser mensuráveis e coerentes com a política. Então, a política não tem que ser algo somente bonito para estar no papel, né? Não tem que ser algo figurativo, né? Então, você tem que ter objetivo para demonstrar, olha, eu estou comprometido e eu faço tal coisa para cumprir. Tá? Mantida em todos os níveis da organização. Então, as pessoas têm que conhecer, saber onde está divulgada essa política, né? Tem que estar descrito em um manual da qualidade. Então, algumas pessoas às vezes perguntam, precisa ter um manual da qualidade? Precisa. Tanto precisa que a política precisa estar ali determinada. Tá? E o que é importante a gente destacar? Compreendida por todos os empregados que possam afetar ou influenciar a qualidade do produto. Então, esse é um ponto que eu sempre bato nessa tecla, né? Uma coisa é a política estar divulgada, distribuída em todos os níveis. Outra coisa é ela ser compreendida. E para ser compreendida, as pessoas têm que conseguir explicar no dia a dia dela, no trabalho dela, o que ela faz ali que contribui com a política da qualidade. Lembre-se, política e objetivo tem que demonstrar o comprometimento com a qualidade. Se a pessoa que está no dia a dia, lá no chão de fábrica, ela está trabalhando, e ela não entende o que é a política, ela não entende o que é o seu trabalho, o que ela está fazendo, contribui com a qualidade ou influencia a qualidade do produto, teremos um problema. Tá? Então, e aí tem que tomar cuidado, né? Porque a política, nessa questão da busca da compreensão da política, às vezes também a gente tem que ajudar o colaborador. As empresas muitas vezes escrevem ali algumas políticas com palavras rebuscadas, né, que colocam um linguajar lá muito técnico, um linguajar lá, às vezes você precisa de um dicionário para ler o que está na política da qualidade. Como que você quer que o colaborador compreenda? Né? Então, o que a gente sempre recomenda, né? Pense em algo que seja prático, que seja efetivo, de fácil entendimento, que não seja dúbio, que as pessoas, pode ser A ou pode ser B. Não, o que eu quero dizer é isso, é tal coisa, tá? A responsabilidade gerencial, né? Ainda falando da organização. Então, deve existir ali uma estrutura organizacional adequada. Lembrando que o conceito, a definição do sistema da qualidade é uma estrutura organizacional, né? Quando você fala em estrutura organizacional adequada, ela tem que estar representada por meio de um organograma, né? Lembra também de uma das definições que não consta no RDC, mas que nós trouxemos aí no módulo 2, suficiente. Então, ou seja, tem que ter pessoal suficiente para assegurar que os produtos sejam fabricados de acordo com os requisitos da resolução. Ainda falando de organização, né, dessa estrutura organizacional, a gente tem que conseguir definir responsabilidades e autoridades.
Então tem que ser estabelecida a responsabilidade e autoridade, a inter-relação do pessoal que gerencia, executa e verifica o trabalho relacionado à qualidade, independência necessária para a execução das suas responsabilidades. Então não é uma boa prática, por exemplo, né, você ter alguém que inspeciona característica de qualidade, requisito de qualidade, que inspecione, ou seja, que tenha lá a autoridade de, olha, isso está bom, isso passa, isso atende a especificação, isso não passa, isso não atende a especificação. E essa função, essa pessoa, ela responder diretamente a quem fabrica. Então, a qualidade ali respondendo dentro da produção. Como que eu vou demonstrar essa independência necessária, né? Porque imagina lá o papel, o colaborador ali, ele tendo que reprovar o que o chefe dele está mandando fazer. Então ele vai ficar procurando ali várias justificativas e será que não passa mesmo? Será que não vai? Será que é assim mesmo, né? Então existe um conflito natural de interesse ali. Então não é interessante, né? Aí o regulamento ele aborda isso, né? Por isso que nós estamos destacando aqui independência necessária, né? Para garantir para que, olha, ele não tem nenhum tipo de influência, tá? Os recursos de pessoal de verificação, né? Tem que ser estabelecido funções de verificação com recurso adequado, né? Então, pessoal treinado por desempenho de atividade de verificação, tá? Não adianta você pedir para a pessoa verificar um equipamento, um produto, sei lá, um componente com 2 metros de comprimento e dar para ele lá uma escala graduada, uma régua com 1 metro, né? Ou seja, o recurso que ele está utilizando para provar não é adequado. Ele vai ter que medir um pedaço, fazer uma marcação e medir outro, né? E nesse da marcação até medir uma outra parte pode ter ali um desvio, pode não medir um determinado pedaço, aprovar algo que não esteja conforme, enfim, tá? O regulamento ainda também fala do representante da gerência, né? Tem que ser designado, documentado o indivíduo da própria gerência executiva, que, independente de outras funções, terá autoridade e responsabilidade para assegurar os requisitos do sistema e relatar o desempenho do sistema à gerência executiva. Eu estou destacando aqui em vermelho, né, gerência executiva, né, o indivíduo da própria gerência executiva, porque isso é um termo que ficou mais claro na revisão da 665, tá? Nesse regulamento que revisa a RDC 16. Tá? A RDC 16 usava o termo, né, designar um indivíduo, né, a alta gerência, designar um indivíduo desta, né, ela usava o termo desta, dava a entender que assim, né, eu vou designar o indivíduo da gerência, da gestão que tem autonomia, né, que se faça obedecer ali, para ser esse representante da gerência. Tá? E aí quando o regulamento ele traz designação documentada do indivíduo da própria gerência executiva, aí alguém começa a questionar, fala, pô, mas tem que ser alguém da diretoria para ser esse representante da direção, né? Via de regra, gente, tem que ser alguém com autoridade, com autonomia, não precisa ser alguém de uma diretoria, tá ok? O que eu venho recomendando muito nas empresas, né? Defina o que você quer como gerência executiva. Você tem a alta gerência, a alta gestão, né, da organização, e você tem uma gerência executiva. Então, de repente, você tem um comitê, você tem uma gestão ali dentro, você tem uma equipe de gerentes, sei lá, de diretores, enfim, né? Você tem ali um comitê, um grupo, uma gerência que toma as decisões relativas à questão do sistema de qualidade. Então tem que ser alguém minimamente que tenha responsabilidade, né, e que tenha autoridade, porque tem que tomar decisão. Você imagina você colocar alguém, né? Então assim, e eu vou usar um termo aqui, colocar um estagiário, né, para essa função de representante da gerência. Nada contra a figura do estagiário, até porque eu já fui estagiário, né? Eu só atingi, galguei aí esse mundo da qualidade aí, porque enquanto estágio eu entrei de cabeça nessa questão de qualidade, tá? Então assim, é muito importante, mas primeiro, né, um estagiário não pode ter responsabilidade e autoridade, né? Então, o que a gente tem que ter em conta aqui? É alguém que vai fazer, esse representante da gerência faz o elo entre a alta gerência, a alta gestão,
né, e os demais processos da organização. Então tem que ser alguém que consegue identificar a necessidade de recurso, capitanear isso junto à alta gerência, à alta gestão, né? A alta gestão tem estratégias, tem as diretrizes, então ele vai trazer isso para dentro dos demais processos. Então tem que ter alguém que tenha, primeiro, né, consiga ter esse acesso, consiga ter essa movimentação entre a alta gestão e a alta gerência, né? E pessoas que tenham autoridade, que se façam ali obedecer na estrutura organizacional da empresa. Alguns comentários aqui, então, dessa primeira parte que nós estamos comentando, né? Precisa, sim, enquanto organização, ter um organograma, cuidado com o organograma, né? Qualidade reportando-se à produção, comentamos sobre isso. O sistema de qualidade tem que estar documentado em um manual, tá? E só para destacar, para deixar claro para vocês, quando nós falamos autoridade, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer, tá? Bom, a revisão gerencial. Então, ainda pensando nessa estrutura de responsabilidade gerencial, de tempos em tempos eu tenho que analisar criticamente se o sistema de qualidade ele é suficiente, se o sistema de qualidade está atendendo realmente o que eu estou querendo. Se ele atende o meu sistema, né, as exigências que estão na resolução, se ele cumpre com os objetivos da qualidade estabelecidos. Então eu tenho que definir de quanto em quanto tempo que isso vai acontecer. Tá? Então quem define isso? Né? A própria organização. Né? Então assim, não tem uma regra, não está no regulamento, não está numa norma, tem que ser 6 meses, tem que ser 1 ano. A organização vai definir. Ela vai determinar, falei, olha, para mim aqui dentro da minha estrutura, 1 vez ao ano é suficiente. Ok, né? Lembrando que quando eu falo o que o regulamento traz, né? Adequação e efetividade. Efetividade, capacidade de atingir o objetivo real, tá? Revisão gerencial tem um ponto importante que a gente precisa destacar. Revisão gerencial não é somente relatar situações. Existem alguns pontos a serem abordados numa revisão gerencial, nessa análise crítica do sistema de qualidade. Tá? E esses pontos abordados não simplesmente serem relatados. Por exemplo, né, é requerido que dentro da revisão gerencial você faça uma avaliação quanto ao resultado de auditorias. Mas não é simplesmente você chegar lá na reunião, ou na revisão, ou no registro, no relato, né, da revisão, da ata de reunião, e falar, olha, a auditoria aconteceu, tivemos X não conformidades, e parar por ali. Porque você está relatando o que aconteceu, a auditoria aconteceu. Agora, análise crítica, revisão disso, aí esse resultado está bom ou está ruim? Isso requer ou não requer uma nova ação? Isso requer ou não requer uma mudança? Isso requer ou não requer um controle melhor no meu processo? Tá? A análise crítica, ela tem relato, que é um dado de entrada, ela tem uma análise do dado de entrada e ela tem uma saída. Isso é o conceito, análise crítica. Tá? Com relação à questão do pessoal, né? Tem que ser em número suficiente, já falamos, a estrutura organizacional em número suficiente, né? O pessoal com instrução, experiência, treinamento e prática compatíveis com a atribuição do cargo. Então vamos entender também aqui. Nós já falamos que a estrutura organizacional tem que estar estruturada por meio de um organograma. Cada função daquela do organograma que impacta no meu sistema de qualidade, eu preciso ter uma atribuição ali definida. Então, o que o regulamento traz? Deverão ser mantidas descrições definindo a autoridade e responsabilidade e os requisitos necessários para as diversas tarefas da empresa. Então, sei lá, o job description, né? Descrição de cargo, descrição de posto de trabalho, enfim, cada organização tem lá a terminologia ali adotada, né? Mas você precisa definir a função de inspetor de qualidade. Então, tá bom. O que o inspetor de qualidade tem que fazer? Quais são as responsabilidades? Quais são as autoridades? E o que o inspetor de qualidade precisa ter para desempenhar a função de inspeção de qualidade? E esse precisa ter com base em instrução, experiência, treinamento e práticas compatíveis. Tá? O que mais quando a gente fala de pessoas? O pessoal tem que estar treinado para executar adequadamente as tarefas designadas, né? O treinamento tem que ser conduzido de acordo com procedimentos estabelecidos por pessoas qualificadas, né? Para quê? Para garantir que todos os colaboradores tenham uma compreensão adequada das suas funções regulares e dos requisitos desta resolução que são aplicáveis às suas funções.
É importante, muito importante isso, né? Porque aqui tem uma coisa que o treinamento não é para ser algo pro forma, para falar, tá aqui, olha como que é bonitinho, tem um indicador de X horas de treinamento per capita, enfim, não é esse o objetivo. O treinamento é para a pessoa conseguir executar a sua atividade, né? Sem que os requisitos da resolução sejam afetados e sem que o produto seja afetado. Por isso que muitas vezes a gente questiona em algumas auditorias que nós vamos fazer. As pessoas são contratadas, já começam a trabalhar e não são treinadas. Então, como que você vai colocar uma pessoa para trabalhar? Então, ela tem que ter uma bola de cristal para adivinhar o que ela tem que fazer, como que é o fazer, o correto, a forma correta de fazer? Não. O que nós chamamos de integração, né? Você tem que integrar a pessoa. Ela pode ter, sei lá, né, 10, 20, 30 anos de experiência com relação àquele produto no mercado. Mas quando ela chega ali para trabalhar, é uma nova realidade, né? É uma nova situação. Então, mesmo promoções dentro da empresa, tá? Ele vai assumir um novo cargo, tem novas responsabilidades, tem novas atribuições. Então, ele tem que ser treinado antes, tá? Todos os colaboradores devem ser advertidos de defeitos em produtos que podem ocorrer como resultado do desempenho incorreto das suas funções, né? Então, e o treinamento tem que estar documentado, tá? Então, você tem que chegar lá e falar, ó, tá aqui, ó, tô dando treinamento, tá? Ou o treinamento foi dado, né? Uma lista de presença, tá? Com a pandemia da Covid, né? Que aconteceram aí nos pegou de surpresa aí nos últimos 2 anos, tá? Com a pandemia da Covid-19, as pessoas tiveram que se adequar, né? E surgiu muito os treinamentos online, né? Surgiu muito reuniões via várias plataformas, né? Uma plataforma Zoom, Google Meet, né? O Microsoft Teams, enfim, né? Tem outras, entre outras plataformas. Não estou fazendo nenhuma propaganda de plataforma aqui, né? Mas várias plataformas surgiram e as reuniões começaram a ser feitas através dessas plataformas, tá? Inclusive treinamentos, né? Então, as pessoas não podiam se encontrar ou se reunir, ou até mesmo uma empresa que tem várias unidades espalhadas aí pelo Brasil. Então, você chega lá e começa a fazer o treinamento através de uma plataforma dessa, tá? Gente, o regulamento, ele não exige que tem que ter lá a lista de presença assinada pela pessoa, né? Você fala que tem que estar documentado o treinamento. Então, como que a gente pode documentar isso, né? Você, sei lá, tem uma lista de quem foram os participantes, né? Tem um print, olha, as pessoas que participaram e tudo mais, né? Para garantir presença, e documenta aquilo, tá? Isso é uma forma de você documentar. Eu tenho um cliente que ele cria lá um QR Code, né? Então, no final daquela reunião ou no final do treinamento, ele tem lá o QR Code, a pessoa vai lá através do seu celular, ele acessa aquela parte do QR Code e ali ele registra, falou, participei do treinamento, tá? Então, as ferramentas também permitem isso. Isso é uma forma também de documentar. Tá? Então, com relação a pessoal, né? É recomendado para que os empregados sejam treinados para executar adequadamente tudo que é designado a ele, né? Manter registro dos treinamentos realizados, né? A recomendação de que os empregados sejam informados de não conformidades decorrentes do desempenho incorreto da sua função. As atividades realizadas raramente deveriam ser treinadas todas as vezes que realizadas, né? Então eu destaco isso é uma coisa que eu trago para todos os slides. Assim, tem coisas que às vezes, dependendo do processo, da estrutura organizacional da empresa, tem produtos, por exemplo, que são fabricados dentro de um período sazonal, não é sempre que é fabricado. Sei lá, eu fabrico ele uma vez a cada 6 meses. Então a gente sempre recomenda, né? Fala, olha, se tem uma certa raridade de quando vai fabricar, não é todo dia, não é todo momento. Quando for fazer novamente, vai lá e treina. Resgata as pessoas. Ela viu aquilo há 6 meses atrás, né? Então tá voltando a treinar de novo, tá? Percebam, o treinamento não é para criar relatório, criar registro, criar indicador. O treinamento é para agregar valor, tá? E a exigência aí de descrições, né, do cara, né, os inspetores normalmente eles querem ver descrição de cargo. Você pode dar o nome que você quiser, mas essa é a finalidade, definindo a autoridade e responsabilidade e quais são os requisitos necessários para a tarefa. A RDC também ela ainda continua abordando nessa questão dos consultores, então
se a organização vai contratar um consultor para apoiar ela, né, que vai trazer algum tipo de treinamento, né, dos requisitos do sistema de qualidade. Então, se vai contratar-se ali um consultor, que esses também tenham uma qualificação suficiente. O que a gente pensa em qualificação suficiente? Instrução, treinamento, experiência, tá? Então, da mesma forma que eu exijo que as pessoas sejam treinadas, o consultor também tem que mostrar que ele tem qualificação, tá? Normalmente aqui, até o segundo parágrafo, né, que esses consultores são conduzidos de acordo com o requisito do controle de compras, que a gente vai ver também aqui no capítulo 2, tá? Então, vai lá dentro dos requisitos de fornecedores e eu falo, olha, qual é o perfil, qual é o requisito, o que minimamente tem que atender um consultor para ele trabalhar na minha empresa. Tá? E aí você coloca isso lá e estabelece ali os requisitos, tá bom? Importante, né, quando a gente fala de consultores, que manter os registros para caso de questionamento. Sistemática de compra prevê os critérios de contratação de consultor. E cuidado para não quando estabelecer requisito de consultor, né? Porque você vai ter que comprovar depois que ele atende aquilo. Não, aqui o consultor na minha empresa tem que vir com uma formação do MIT, lá de Harvard. Ok, você precisa comprovar que o consultor, quando contratado, atenda. Tá? Bom, e aí também nós temos aqui dentro do capítulo 2 o que nós chamamos de gerenciamento de risco, né? Então tem que ser estabelecida e mantida um processo contínuo de gerenciamento de risco, tá? Aqui é importante, né? Esse tópico ele não se aplica para 100%, né, das empresas que estão na cadeia. Então, por exemplo, para quem é fabricante, 100% sempre. Tá? Para quem é importador, também. Para quem armazena e distribui, não é aplicado o gerenciamento de risco. Tá? Mas qual que é a ideia do gerenciamento de risco? Né? O regulamento até fala todo o ciclo de vida, da concepção à descontinuação. Identificar os perigos, estimar e avaliar os riscos, controlar e avaliar a efetividade desses controles. Esse programa inclui elementos como análise, avaliação, controle e monitoramento de risco. E a gerência executiva da empresa deve designar, né, profissionais responsáveis, estabelecer uma política de determinação de critérios de aceitabilidade de risco e determinar uma revisão periódica do gerenciamento de risco, garantindo adequação e efetividade das mesmas, tá? Gerenciamento de risco, tá? É uma coisa que não é tão simples fazer, tá? Então aqui o regulamento ele não fala o como, né? Ele fala precisa ter. Por exemplo, quando nós falamos de produtos para a saúde ou medical device, né? Gerenciamento de risco tem uma norma ISO por trás disso, né? Que é a ISO 14971, tá? Então a ISO 14971 ela traz ali toda uma sistemática, né, as diretrizes para gerenciamento de risco. A RDC 665, esse regulamento, ele não exige, ele não requer, ele não menciona uma ISO 14971. Embora eu já tenha visto, já tenha acompanhado alguns processos que inspetores cobram. Pô, faz de acordo com a 14971 que vai te ajudar. Tá? Então eles até colocam ali, olha, uma recomendaçãozinha ali dentro, tá? Se estivesse falando de uma outra norma, uma 13485, por exemplo, aí já começa a vir com uma pegada mais de exigência mesmo, tá? A questão do controle de compras, né? Então você tem que ter também o quê? Procedimentos para assegurar que os componentes, os materiais de fabricação, os produtos acabados, fabricados, processados, rotulados, embalados, enfim, né? Eles estejam em conformidade com a especificação. Serviço executado por terceiro também está em conformidade com a especificação estabelecida. Então, o que é importante quando a gente fala de controle de compras? Primeiro, homologar o fornecedor. Né? Qual é o critério que, para fornecer para a minha organização, o fornecedor tem que ter? Então, primeira coisa, né, eu tenho que estabelecer. Vou contratar um transporte. Só posso transportar se eu tiver autorização da vigilância. Né? Então tem que ter lá o nosso amigo AF, né, autorização de funcionamento de empresa, né, que a Anvisa emite. Então, documentação legal, precisa ter a AF para transportar. A empresa vai fazer, sei lá, assistência técnica, calibração. Qual é o critério para fazer calibração dos meus equipamentos? Precisa ou não precisa estar acreditado junto ao Inmetro? Tá? Então, eu preciso estabelecer os critérios. Tá? Avaliação dos fornecedores, então, né?
todos os fornecedores? Não, que a gente sempre comenta, inclusive está também na resolução. De acordo com o impacto na qualidade do produto final. Tá? Então, não adianta eu querer homologar um fornecedor de papelaria básica. Né? É aquele que tem impacto no meu produto. Um transporte, um armazenamento, né? Um tratamento superficial que eu faça no meu produto, enfim, o consultor, né? Ele vai ter impacto, né? Ele pode me orientar em algo que vai ter impacto ali. Tá? Então tem que ter critério para avaliação, né? Inclusive requisitos de qualidade que deve ser atendido. Os fornecedores têm que ser avaliados, né, e manter no registro dele, ou seja, normalmente eu vou ter uma relação, né, uma listinha ali talvez, quais são esses fornecedores, né, que podem hoje me atender e no que eles podem atender. E tem que ser mantido o registro dessa avaliação, bem como o resultado da avaliação. Tá? E quando nós falamos do registro de compra ou dos pedidos de compras, né, tem que descrever claramente ou fazer referência ao que eu estou comprando ou adquirindo, né, um produto ou serviço, inclusive os requisitos de qualidade, né? Todo o registro de compra, aprovação desses registros, desses pedidos, incluindo data e assinatura manual ou eletrônica, tem que estar documentado. Então, preciso documentar lá também, então, ó, quem foi que avaliou e aprovou. E aí tem um ponto importante que eu destaco aqui também, né, que às vezes as empresas acabam esquecendo, que tem que ser documentado um acordo em que os fornecedores se comprometam a notificar o fabricante de qualquer alteração no produto ou serviço, de modo que o fabricante possa determinar se aquela alteração afeta a qualidade do produto acabado. Então, o que o regulamento quer com isso? Né? O que se quer com isso aqui? Você fez um acordo, você tem uma especificação do seu produto, do seu serviço, você homologou um fornecedor, você combinou com ele, né? E no meio do caminho ele mudou o processo dele. Se ele não te avisa e aquele processo você homologou o fornecedor porque aquele processo atende o que você espera, quando chega e não vai funcionar, você percebe que está diferente, você pode comprometer o produto, você pode perder produtividade, tem uma série de impactos ali, né? Então, o que o regulamento ele reforça? Você tem que documentar um acordo. Fornecedor, se você for mudar algo, aquilo previamente acordado, você tem que me avisar. Então me avise antes, porque aí eu vou avaliar o impacto que isso tem. Porque se você não me avisar, eu vou me dar o direito de reprovar, de devolver, enfim. Por que a gente... Eu comento que isso as empresas acabam esquecendo, né? Porque às vezes entra lá, naturalmente vai comprando. Ah, Jailson, mas como que tem que estar isso? Gente, isso pode estar no contrato, né? Mas aí você tem que também, no momento de uma inspeção, de uma auditoria, ter o contrato para falar, tá aqui firmado o acordo. Algumas empresas colocam lá no rodapé de um pedido, né? Olha, fornecedor, você se compromete a me notificar se mudar algo. Né? Ou seja, toda vez que vai o pedido para o fornecedor, tem lá uma notinha falando. Algumas organizações têm aqueles requisitos gerais de compra ou de contratação, né? Então você tem lá o pedido e tem os requisitos gerais, alguns são até anexos, outros manuais, e ali fala, olha, você se compromete. Então existem várias maneiras, tá? O que é importante? A gente tem que conseguir enxergar que existe esse acordo, tá? E os documentos de compra têm que ser revisados e aprovados antes da liberação, tá? Então não adianta você comprar e depois alguém aprova para mim. Fala, não, antes de você comprar, antes de você notificar o fornecedor, esses documentos de compra têm que ser revisados e aprovados. Alguns cuidados, né, aqui a serem para a gente tomar com relação ao fornecedor, né? Transporte, assistência técnica, calibração, controle de pragas, esterilização, consultores. Então, perceba que são fornecedores de serviço, porque é comum a gente, quando está avaliando as empresas, elas se preocuparem com o fornecedor de matéria-prima, com o fornecedor de embalagem, né? Mas e o fornecedor de serviço que tem impacto no sistema de qualidade? Tá? Então, dê atenção para esses caras também aqui, tá bom? Bom, é isso, né? Nesse slide, nesse módulo aqui, nós encerramos aqui esse módulo 3, capítulo 2. Quem já está familiarizado com a RDC 16, perceba que não tem mudança significativa. Tirando a questão lá que a gente chama lá do representante da gerência, né? Que ali o regulamento agora ele fala alguém da gerência executiva, né?
não tivemos muita mudança aqui não, tá bom? Ok, espero que tenham aproveitado esse módulo e nos vemos aí no próximo módulo.